Aqui um novo assunto desse capítulo sobre triângulo, que são as sevianas. Que troço é esse tal de sevianas? Você já conhece algumas sevianas, inclusive eu já falei aqui ao longo do curso, né? O que é uma seviana? Seviana é um segmento de reta, desse jeito. A gente tem aqui um triângulo ABC qualquer, aí tomamos aqui um ponto de um dos lados, um ponto qualquer, podia ser um ponto aqui no meio, mais pra cá, mais pra lá, um ponto qualquer aqui desse lado, tá? Ah, pode ser o ponto B ou o ponto C, aí você já tá querendo complicar, né? Tá querendo saber já das exceções, sem saber a regra? Então, esquece pegar o ponto B e o ponto C por enquanto, tá? Vamos pegar um ponto qualquer aqui no meio do segmento BC, vamos chamar esse ponto de M. E aí nós vamos traçar um segmento indo do vértice oposto a esse ponto aleatório que foi escolhido aqui. Então, esse segmento AM, ele recebe o nome de seviana. Seviana é qualquer segmento que vai de um vértice até um ponto do lado oposto. Pode ser um ponto aqui no meio, pode ser um ponto mais para cá, pode ser o B ou o C, não. Esquece o B ou o C por enquanto, tá? Então você podia ter um ponto M ou aqui, ou aqui, ou aqui. Qualquer um desses segmentos que você ligasse aqui, esses segmentos todinhos aqui são chamados de sevianas. E existem 3 sevianas muito importantes que você tem que saber para poder acompanhar bem a geometria e também para fazer questões de concurso, tá? Existem as sevianas chamadas de bissetriz, as sevianas chamadas de alturas e as sevianas chamadas de medianas. E nesse grupo tem aqui um penetra que se chama mediatriz. A mediatriz, na verdade, ela não é uma seviana, mas ela tem certas propriedades que tem nessas aqui. Então, essas aqui são as sevianas mais importantes que a gente vai apresentar. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito da bissetriz e também do penetra aqui, mediatriz, tá? No capítulo 5, eu vou falar sobre alturas e medianas. Então, lembrando, seviana é qualquer segmento que vai de um vértice até um ponto do lado oposto. Então, vamos pegar um triângulo aqui e vamos traçar aqui a bissetriz de cada vértice. Então, vamos traçar aqui. Primeiro a bissetriz partindo de A. Se lembra como é que a gente faz usando régua e compasso? Pega aqui uma abertura qualquer no compasso, coloca a ponta seca num vértice, marco esses 2 pontos aqui. Agora, com a ponta seca nesses 2 pontos de interseção aqui, entre esses arcos e esses lados, vamos traçar mais um arco para cá. E aqui também mais um arco. Esse ponto aqui, onde esses 2 arcos se encontram, é um ponto da bissetriz. Para desenhar a bissetriz inteira, é só ligar aqui. Isso aqui antigamente tinha na aula de desenho, lá na 6ª série, né? Aí chegou um ano lá que tiraram esse assunto. Mas estava lá dentro da aula de matemática ou até na aula de artes. Certo? Então, temos aqui a bissetriz do ângulo A, aqui. Vamos dar o nome para esse ponto aqui, vamos chamar de M, tá? Então, olha só, essa bissetriz aqui, bissetriz é um tipo de seviana, porque o que é seviana? É um segmento que vai de um vértice a um ponto do lado oposto. Olha aqui, isso é um vértice e isso é um ponto do lado oposto. Por acaso, eu peguei aqui bissetriz. É claro que a gente vai ter aqui ângulos iguais, né? Porque essa é uma propriedade da bissetriz. E também a questão das distâncias iguais. Aqui eu vou ter que usar isso, tá? Certo, agora vamos traçar a bissetriz partindo de B. Vou fazer a mesma coisa.
Aqui eu vou traçar rapidinho com o compasso, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de N. Então, temos aqui duas bissetrizes. A bissetriz do ângulo A, que é esse segmento aqui, AM, e a bissetriz do ângulo B, que é isso aqui, BN. Olha só, a rigor, a bissetriz é essa reta inteira aqui, tá? Vai até o infinito. Aqui também. Mas para tratar ela como seviana, eu estou considerando apenas o trecho da bissetriz que está dentro do triângulo. Então não tem problema nenhum você chamar isso aqui de bissetriz, tá? Mas você sabe que, na verdade, a bissetriz é uma reta que vem lá do infinito e vai embora aqui para o infinito. Isso aqui é apenas o trecho da bissetriz que está no interior do triângulo. Tudo bem, mas não deixa de ser bissetriz. Agora, presta atenção nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto de interseção dessas duas bissetrizes. Quando você tem duas retas ou dois segmentos, sempre vai existir um ponto de interseção entre eles, claro, a menos que sejam paralelos. Então, duas retas quaisquer vão ter lá uma interseção entre eles. Claro, se eu tracei aqui duas bissetrizes e ambas estão dentro do triângulo, você vai ter um ponto de interseção entre essas duas bissetrizes. E a terceira bissetriz eu não tracei ainda. Aí nesse ponto, que sempre acontece isso na aula de geometria, o professor lá vai traçar as três bissetrizes, com a terceira bissetriz passando por aqui também. Só que isso, na verdade, é um pouco de chute. Ele já está dizendo que as três bissetrizes passam por um mesmo ponto e ele não está justificando isso, porque tem sevianas que não passam por um mesmo ponto. Quer ver uma coisa? Eu vou arrumar umas sevianas aqui que não passam pelo mesmo ponto. Aqui vou traçar três sevianas quaisquer. Essas três sevianas malucas que eu tracei aqui, elas não têm essa propriedade de serem concorrentes, de passarem por um mesmo ponto, porque vai existir um ponto aqui que é a interseção de duas delas, outro ponto aqui que é a interseção de duas delas, e esse aqui a interseção de duas delas, mas não tem um ponto só onde passem as três. Algumas sevianas têm essa propriedade delas serem concorrentes, outras não têm. Então, quando é desenhada a bissetriz, logo de início, já faz as três passando por um mesmo ponto, ficou uma coisa pendente aí, o cara te deu uma engrupida sem você perceber. Ele já fez as três bissetrizes passando por um mesmo ponto. Mas por que as bissetrizes passam por um mesmo ponto? Tem que justificar isso, senão você fica só decorando as coisas sem entender por quê, tá? O que vai acontecer aqui? A terceira bissetriz vai passar por esse ponto também. Sabe por quê? Esse ponto aqui, ele está nessa bissetriz. Então, você vai ter para cá e para cá distâncias iguais. Então, vamos marcar essas distâncias iguais aqui. Então, já que esse ponto está nessa bissetriz, nós vamos ter distâncias iguais para esses dois lados aqui. Porque esse ponto está nessa bissetriz. Vamos marcar essas distâncias iguais. Essa distância é igual a essa. Agora, além disso, esse ponto aqui, ele também está nessa bissetriz. Então, nós vamos ter distâncias iguais para cá e para cá. Então, distâncias iguais para cá e para cá, vou marcar as duas da mesma cor, com o mesmo azul para indicar que são iguais, certo? Então, essas distâncias são iguais porque esse ponto está nessa bissetriz. E aqui, essas duas distâncias são iguais, porque esse ponto também está nessa bissetriz. Agora, olha só essas duas distâncias, que eu vou dar um destaque de amarelo aqui por cima, tá? Essa distância e essa aqui, ficou verde, né? Elas são iguais. Claro, tava igual, tava azul, azul, aqui também, azul, azul. São iguais essas duas. Já que essas duas distâncias são iguais, significa que esse ponto está na bissetriz desse ângulo. Porque se ele não estivesse, essas distâncias aqui não seriam iguais. Então a gente pode concluir do ponto de vista lógico, com embasamento, né, com justificativa, que essas duas distâncias são iguais e por causa disso, a bissetriz desse vai passar por esse ponto.
Então, o que a gente conseguiu aqui no fim das contas? As três bissetrizes dos três ângulos, elas três passam por um mesmo ponto. Não acontece isso aqui com as bissetrizes. Acontece isso aqui. Isso que vai acontecer com as bissetrizes. As três bissetrizes de um triângulo, elas são concorrentes. Elas passam por um mesmo ponto. Isso aqui não é mágica. Quando você chega lá na aula e escreve isso aqui direto, você já está mais ou menos ali trapaceando, colocando uma coisa para o aluno que não foi mostrado, não foi justificado. Seria estar utilizando o teorema de Tatabon. O teorema de Tatabon é assim: você enuncia a propriedade matemática e depois fala no final a palavra mágica, tá? Tá bom? Certo? Entenderam? Ok, show! Show de bola! Beleza! Olha, tem situações em que você tem que dar aula desse tipo mesmo, quando você tem pouco tempo, tipo, o concurso está se aproximando e você está fazendo, por exemplo, um curso intensivo, você tem pouco tempo, você tem que jogar umas coisas assim e usar o teorema de Tatabon. Ó, é isso aqui, meu filho, decora isso e isso vai resolver o teu problema. Agora, não vou te explicar por quê, porque não há tempo, a aula vai ficar mais longa. O professor tem que fazer desse jeito e, nesse caso, você tem que simplesmente memorizar e utilizar. Faz um formulário, né, para ir memorizando essas coisas. Agora, quando você tem um tempo para estudar, está fazendo um ano de preparatório, convém que você aprenda a justificativa das coisas, porque aí você aprende sem precisar decorar, certo? Então, estou mostrando aqui uma propriedade geométrica que é que as bissetrizes de um triângulo são concorrentes num mesmo ponto. Esse ponto recebe o nome de incentro. É o nome que foi dado, incentro. Aí você tem que decorar esse nome, né? Não tem jeito, tem que saber esse nome aí memorizado. Certo? Então apresentei aqui a primeira das sevianas importantes, que é a bissetriz. Eu mostrei que a bissetriz é uma seviana que tem essa propriedade da concorrência entre elas e que o ponto onde elas se encontram recebe o nome de incentro. Depois a gente vai falar muito mais a respeito do incentro, tá? Então, olha aqui, essas outras sevianas, alturas e medianas, eu vou falar no capítulo 5. Agora, eu vou falar aqui sobre essa aqui, que é como se fosse uma seviana penetra. A mediatriz, ela não é uma seviana. É uma reta que tem determinada propriedade. Eu já apresentei a mediatriz lá no capítulo 1, já fizemos problemas com mediatriz, mas agora eu vou apresentar. É de praxe estudar a mediatriz juntamente com essas três aqui que são sevianas. Essa aqui não é seviana.